Vamos entrar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Irmão Helder, Marcos, Deus abençoe vocês. Hoje eu tenho uma palavra do céu para o seu coração, para o meu coração, para o nosso coração. Vou esperar aqui alguns minutinhos, esperar mais irmãos entrarem. Muito bem. Glória a Deus. Vamos entrar, vamos aí compartilhar essa live. Hoje nós vamos falar sobre pastores e líderes estão em perigo. Tá? É uma palavra aqui de alerta aí para todos. Amém? Romário, a paz do Senhor, Deus abençoe. Irmão Edson Cruz, que bênção. Ednilson. É isso aí, vamos entrando no nome de Jesus. Ao som de Kirk Whelan. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, meu amado presbítero Edson, ali da cidade de Coimbra, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, pastoreada pelo pastor Aguimar. Glória a Deus. Isso. Fique comigo até o final, meus amados. Eu tenho uma palavra do céu para o seu coração no nome de Jesus, amém? Muito bem, enquanto os amados irmãos vão entrando, eu sei que todos vocês já sabem, né? Ou para aquele que não sabe, eu sou um revendedor, né? Eu vendo conhecimento. Um dia alguém chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor é vendedor de livros? Eu disse: não, eu não vendo livros. O que eu vendo é conhecimento. Então eu gostaria aqui de estar apresentando alguns livros que eu vendo, inclusive o link da minha loja, desses livros que eu vou te mostrar, está fixado na bio desse Instagram, ok? O primeiro livro que eu quero mostrar para vocês aqui é esse aqui, ó, Líderes e Lealdade, do Dag Mills, tá? Livraço sobre liderança. Você que é pastor, você que é obreiro, que deseja aí aprender um pouco mais sobre liderança. Isso aqui é conhecimento bruto, tá? Coisa top. Outro livro também muito importante aqui é Prevendo a Tempestade, como liderar em tempos de incerteza. Olha que livraço. Ok? Você pode adquirir esse livro, este aqui, Líderes e Lealdade, tá? No link da minha loja, tá? Eu sou um revendedor da Alvox, tá? Da editora Central Gospel, tá bom? Outro livraço, Foco na Escada, ampliando sua visão global. Livraço, meus irmãos, livraço. Você também pode adquirir aí na minha loja. O link está fixado na bio desse Instagram. Outro livraço sobre liderança. Liderança relacional. Tá? Um modelo bíblico de influência e serviço. Livraço, tá? Você não pode perder. Outro livraço que eu quero apresentar aqui para vocês é o livro do Dr. Samuel Chand. 8 passos para alcançar seu objetivo. Um livro aí direcionado, né, dedicado aos líderes. Então você que lidera, 8 passos para alcançar seu destino, seu futuro. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar no seu ministério? Tá? Onde você quer chegar na obra de Deus? Ok? Isso também serve na sua liderança, do seu trabalho, da sua família, dos seus negócios, muito aplicado. Conduza a sua vida com propósito. Livraço. Também você adquire
na minha loja virtual, ok? Outro livraço aqui, meus amados irmãos, é A Liderança Mais Abrangente e Eficaz, também do Dr. Samuel Chande, ok? Traz aqui lições práticas sobre liderança, algo extraordinário. Outro livro que eu quero também compartilhar com vocês aqui, enquanto os irmãos entram, a paz do Senhor, irmão Wagner. É o Wagner, que bênção. Também o presbítero Kleber. Irmãos, olha que livraço, O Espírito de Liderança, do Dr. Myles Monroe, que foi, né, já é falecido, mas que foi um grande mestre, um grande ensinador sobre liderança, tá? Dr. Myles Monroe, e ele vai explicar aqui sobre a essência, né, o espírito da liderança. Olha que livraço, top! Você também pode adquirir na minha loja virtual e o link está aí na bio do meu Instagram. Outro livraço aqui, já terminando, O Poder do Caráter na Liderança, também um livraço do Dr. Myles Monroe, ok? Então, passa lá, adquira um livraço, tá? Eu tenho esse livro, aliás, eu tenho todos esses livros, né? E ó, é uma fonte de conhecimento top. Olha isso aí, ó. O Poder do Caráter na Liderança, livraço. E por último, aqui também, o da Darlene Schesch, né, um nome estranho assim, A Arte de Mentorear Pessoas. Olha isso aqui, irmãos, que livraço, A Arte de Mentorear Pessoas. Se você já ouviu falar sobre mentoria, né? Como é que eu faço para mentorear? Como é que eu faço para instruir, né? O que é a mentoria? Tá aqui, ó, livraço, tá? Você também pode adquirir ele aqui na loja, na minha loja virtual. O link está ali na bio do meu Instagram. Amém? Muito bem. Eu quero agradecer a Deus, conosco o pastor Denilson. E eu quero, pastor Denilson, tá marcando uma live para nós aqui debatermos um assunto muito importante sobre a questão ministerial, tá? E eu quero estar marcando aqui com o senhor para nós podermos aí falar sobre este importante assunto. Meus amados, eu quero fazer uma oração neste momento no nome de Jesus para todos vocês e aqui compartilhar com vocês uma porção das Escrituras, amém? Eu quero orar no nome de Jesus, também conosco o presbítero Paulo César Pinheiro. Fique conosco até o final, amém? Eu tenho uma palavra do céu para a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Pai amado, pelo privilégio e pela oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui, ó Deus, nesta noite, ó Pai amado, desta segunda-feira, para que juntos, ó Deus, eu e os teus servos, sermos alimentados pela tua palavra. Agradeço a ti, ó Deus, por tudo e peço a ti, ó Deus, a bênção do Senhor sobre todos, sobre as famílias e em especial, ó Deus, peço a tua bênção sobre os líderes, sobre os pastores, ó Pai amado, homens e mulheres, aos quais o Senhor tem levantado para uma grande obra, ó Pai amado, em nome de Jesus. Peço a ti, fale conosco e nos abençoe, no nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu quero ler um texto das Escrituras que está na segunda epístola de Pedro, na primeira epístola de Pedro, desculpe, no capítulo de número 5, a partir do versículo 1, que diz assim: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança do Senhor, mas servindo de exemplo para o rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, que é Jesus, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém? Quero ler esse texto aqui como base. Eu
gostaria de estar ministrando, não somente hoje, mas talvez mais uma ou duas segundas-feiras a respeito desse tema. Pastores e líderes. Líderes e pastores estão em perigo. Meus amados, nós vamos perceber, quando você lê as Escrituras, quando você lê de fato, você percebe que Deus, ele tem todo um cuidado especial para com o seu povo. E é interessante que Deus, ao organizar um povo, ao organizar um grupo de pessoas, Deus sempre colocou sobre aquelas pessoas um líder, um dirigente, um regente, um pastor. Isso é bem verdade, meus amados irmãos. Só um minutinho aqui. Só um minutinho aqui, ligar aqui um cabo. Pronto. Isso é bem verdade, meus amados irmãos. Só um minutinho. Muito bem. O ao vivo é uma benção, né? Deus sempre estabeleceu uma liderança sobre o seu povo. Deus sempre fez desta maneira. Deus sempre também instituiu homens e mulheres cheias do Espírito Santo para realizarem grandes obras e conduzir o povo de Deus debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia em Efésios, capítulo de número 4, nós vamos perceber, meus amados irmãos, porque a nossa palavra hoje é para os pastores e líderes, a quem o Senhor tem colocado, estabelecido, instituído sobre o seu povo. Agora, olha que interessante. Efésios capítulo de número 4, versículos de número 11 em diante diz assim: e ele mesmo deu, ele quem? Jesus, né? O Espírito Santo, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Com qual objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que nós percebemos aqui é que listado entre os dons espirituais e os dons ministeriais está este dom glorioso que é o de pastor. Pastor, na realidade, não é um título. Pastor, na realidade, não é um rótulo. Pastor, de fato, aqueles a quem Deus tem chamado para o ministério pastoral, para liderar o povo de Deus, esta pessoa recebe da parte de Deus este dom ministerial. Muitas pessoas se auto-intitulam pastor, muitas pessoas que se autoconsagram, mas isso vai contra as Escrituras. Por quê? Porque, primeiramente, o ser pastor é receber da parte de Deus um dom do Espírito Santo. Fato. Quando nós percebemos isso, meus amados irmãos, nós vamos perceber que o pastor, o verdadeiro pastor, ele tem funções, ele tem responsabilidades que ele vai carregar até o fim da sua vida, ou até o fim do seu ministério, vamos dizer assim. Isso é muito interessante quando nós vemos que Deus, repito, institui pastores para cuidar, porque Deus trata, você vai ver isso no Antigo Testamento, que Deus trata o seu povo como um rebanho, como ovelhas. E ali tem um pastor
que cuida, tem um pastor que zela, tem um pastor que vela, tem um pastor que apacenta, tem um pastor que alimenta, tem um pastor que guia. Da mesma maneira, o pastor que recebe da parte de Deus um dom do Espírito Santo, um dom do Senhor, ele é capacitado pelo Senhor para cuidar do rebanho do Senhor. É interessante que Paulo, ao falar para os anciãos que eram pastores, que eram homens a quem Paulo, pelo Espírito, vai instituir sobre a congregação ali na cidade de Éfeso. Paulo agora, como é um plantador de igrejas, Paulo como era um missionário, Paulo agora vai atender a determinação do Espírito Santo em relação ao seu ministério. Paulo vai a Éfeso, prega o Evangelho, fica ali por vários dias, por vários meses, a palavra de Deus é pregada, é ensinada, um grupo de pessoas aceitam a Jesus, são impactados pelo poder da pregação de Paulo, da pregação do Evangelho de Jesus por intermédio de Paulo, e ali nasce uma igreja. Paulo agora também vai instruir os anciãos, porque eles ficarão a cargo, eles ficarão sob a responsabilidade de cuidar deste povo. Agora olha que interessante, em Atos capítulo 20, a partir do versículo de número 28, Atos capítulo 20, versículo 28, para resumir, vai dizer assim, Paulo está falando para os anciãos, para os pastores, eram os homens, eram os presbíteros, os anciãos, que eram colocados, designados para cuidar daquele grupo de pessoas, daquele rebanho. Paulo vai dizer assim para eles, Paulo está despedindo dos irmãos, Paulo está indo para uma viagem a Jerusalém, Paulo está despedindo dos irmãos, os irmãos estão aqui sentidos com a partida aqui de Paulo, os irmãos começam a chorar, procuram convencer a Paulo de não ir para Jerusalém, mas de ficar ali com eles, mas Paulo tem que atender o chamado de Deus, e Paulo vai dizer assim para os pastores, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para quê? Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Paulo está dizendo para os pastores, olhai, pois, por vós. Paulo está dizendo, cuide de vocês, olhe por vocês, tenha o cuidado de vocês. Lembra daquela admoestação, daquele conselho que Paulo deu também para um jovem pastor chamado Timóteo. Timóteo, cuida de ti mesmo e também da doutrina. Mas primeiro, Timóteo, cuida de você. Pastores precisam de cuidado. Pastores precisam se cuidar. Isso aqui é interessante. Primeiro, Paulo está dizendo, pastores, cuidem de vós. Olhe para vocês. Cuide de vocês, do ministério de vocês, da saúde de vocês, da espiritualidade de vocês, das emoções de vocês, da família de vocês, das finanças de vocês, dos filhos de vocês, das esposas de vocês. Cuidem de vocês primeiro. Isso é muito importante, meus amados irmãos, porque esse cuidado, ele é importante. Primeiro, cuide de vós. Segundo, cuide também do rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu vocês. Por quê? Porque quem estabelece os pastores é o Espírito Santo. Quem dá o dom para um homem de Deus exercer a sua função de pastor? A quem estabelece, quem ministra sobre a vida de um servo de Deus esse dom glorioso de pastorear? É o Espírito Santo. Então ele está dizendo, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu. Vos constituiu o quê? Bispos, presbíteros, dirigentes, pastores, líderes
desse rebanho. Para quê? Para apacentar o rebanho de Deus, para apacentar a igreja de Deus. Paulo está dizendo, o Espírito Santo constituiu vocês pastores. Com qual finalidade? Para que vocês cuidem do rebanho, para que vocês apacentem o rebanho, para que vocês protejam o rebanho, para que vocês guiem o rebanho, para que vocês alimentem o rebanho. O Espírito Santo constituiu vocês a pastores para que vocês exerçam esse cuidado, esse apacentar, esse alimentar, esse zelo, esse cuidado para com aqueles a quem Jesus comprou com o seu próprio sangue. Paulo está dizendo, o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou vocês, pastores, para cuidar, esse rebanho, ele não é seu, ele não pertence aos pastores. O rebanho pertence a Jesus. Foi Jesus que comprou cada ovelha, cada vida, cada alma, qual moeda, com o seu próprio sangue. Paulo está dizendo, vá cuidar primeiro de você, pastor. Segundo, cuide do rebanho, cuide da igreja que o Senhor constituiu, cada um de vocês que recebeu o dom ministerial de pastor para cuidar do rebanho de Deus. Por que isso é muito importante, irmãos? A figura, o papel do pastor. Deus não faz nada sem estabelecer cadeias de liderança. Deus não move um povo sem estabelecer sobre eles um grupo de líderes. Lembra do texto que nós lemos em Efésios? A uns Deus deu para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, outros para doutores. Não é isso? É Deus concedendo esta graça gloriosa. Por quê, meus amados irmãos? Porque a função do pastor é de cuidar do rebanho. Olha o que Paulo vai dizer. Porque eu sei isto, está no versículo de número 29, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Olha que interessante. Paulo está dizendo, cuide do rebanho, proteja. Olha o papel do pastor, proteja o rebanho. Por quê? Porque vai levantar no meio de vós, vai entrar no meio de vocês falsos profetas. São lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Ou seja, não terão misericórdia das ovelhas de Jesus, não terão piedade da igreja de Jesus que ele comprou com seu próprio sangue. Então Paulo está dizendo, está a cargo dos pastores o cuidado desse rebanho, a proteção desse rebanho. Por quê? Porque vão se levantar lobos cruéis e vão entrar no meio de vocês e não vão perdoar o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que lobos cruéis, falsos profetas, homens terríveis vão entrar no meio do rebanho e vão tentar destruir, não terão piedade, não terão dó do rebanho. E Paulo vai dizer também que no meio daqueles irmãos, Paulo está tendo uma visão de futuro, é uma palavra escatológica que aponta para um futuro. Ele está dizendo, vai surgir no meio de vocês homens que falarão coisas perversas, que trarão falsos ensinamentos, heresias. Esses homens vão jogar veneno na panela. Esses homens trarão falsas doutrinas. E esses homens vão surgir do meio da igreja. É como o joio plantado no meio do trigo. E eles vão fazer isso com o objetivo de dividir a igreja. São pessoas que vão causar rebeliões, cismas, divisões dentro da igreja. E esses homens, a função deles não é só apenas
prejudicar a igreja, mas esses homens também vão dividir a igreja de tal modo que vão arrebanhar pessoas para si, vão tentar arrebanhar os discípulos de Cristo para se tornarem seus discípulos através de seus ensinamentos de mentira. Paulo está dizendo pelo Espírito Santo que a igreja sofreria ataques terríveis de homens malignos, de lobos cruéis, e que estava a cargo dos pastores tomar o cuidado devido, tomar a precaução devida, se munir com a palavra de Deus, se munir com uma vida de santidade, de oração, buscando de Deus autoridade. Para quê? Para que Satanás não venha assaltar o rebanho de Deus e destruir as ovelhas. Paulo está dizendo para os pastores: cuide das ovelhas que Jesus te confiou. Agora olha que interessante, em Hebreus capítulo de número 13, carta aos Hebreus, capítulo de número 13, nós vamos ler o versículo de número 17. Aqui, o escritor aos Hebreus vai trazer uma orientação bastante importante, ressaltando a importância do papel do pastor na congregação. A importância do papel do pastor diante do povo a quem Deus o confiou. Olha que interessante. Ele vai dizer assim para o rebanho: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Paulo está dizendo, o escritor aos Hebreus está dizendo, porque tem alguns que dizem que foi Paulo que escreveu a epístola aos Hebreus, mas é um consenso comum que até hoje ninguém sabe de fato quem escreveu a epístola aos Hebreus. Muito bem, o escritor aos Hebreus está dizendo para a igreja: o papel do pastor, ele é tão importante, ele é tão fundamental, ele é tão necessário. Esse pastor, a qual Deus estabeleceu sobre vocês, sobre este rebanho, ele é tão importante, ele é tão pesado, que ele é tão necessário, ele é tão essencial ao rebanho, que o escritor vai dizer assim: olha, obedeça ao seu pastor. Obedeça ao seu pastor, obedeça aos pastores, sujeite-vos a eles. Por quê? Porque eles velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas. Olha o que o escritor está dizendo. Ovelhas, igreja, obedeçam aos vossos pastores, no Senhor obviamente, aos pastores de Deus. Obedeça aos vossos pastores. Se submeta à orientação, ao ensino, ao pastoreio dos vossos pastores. São homens a quem Deus deu um dom e estabeleceu eles sobre o rebanho de Deus. Há um princípio da parte de Deus em relação ao seu povo. Obedeçam os vossos pastores e se sujeitem a eles no Senhor. Sabe por quê? Porque estes homens velam pelas vossas almas. A palavra velar aqui significa manter-se acordado, não dormir, ficar ao pé de algo ou de alguém. A palavra velar significa proteger, oferecer proteção, né? A palavra velar significa guardar, vigiar, zelar, não é assim? Todos os pastores que são pastores de Deus têm exatamente esse sentimento. Tem sobre si essa responsabilidade. É claro que da salvação e da vida espiritual, individualmente, cada um responde por si. Mas todo pastor verdadeiro, ele se responsabiliza pela vida espiritual sadia do seu rebanho. Todo pastor que tem compromisso com Deus, com a sua palavra e com o seu chamado, é este pastor aqui, ó.
é ele que vela pela sua alma. É o pastor que se preocupa, é o pastor que ensina, é o pastor que zela, é o pastor que protege, é o pastor que exorta, é o pastor que consola, é o pastor que sente a falta da ovelha quando ela desaparece, é o pastor que traz a ovelha para o caminho quando ela começa a querer tomar outra direção. É esse pastor que está acordado. Você sabia, meu amado irmão, minha amada irmã, você sabia que um pastor verdadeiro, ele dorme com a igreja na sua cabeça e ele acorda com a igreja na cabeça. E ele passa o dia todo com a igreja na cabeça e no coração. Você sabia disso? Você sabia que a alma de um pastor, o coração de um pastor, é tomado por uma devoção, por uma entrega e um amor incondicional pelo rebanho? Você sabia disso? Você sabia que um verdadeiro pastor de ovelhas, e você que está me assistindo aqui agora, tem o seu pastor, né? Respeite esse pastor, ame este pastor, seja submisso a esse pastor no Senhor, tá? Obedece a esse pastor, seja uma ovelha abençoada, seja uma ovelha mansa, uma ovelha querida. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma. Por que o pastor muitas das vezes pega no pé de uma ovelha? Por que às vezes o pastor traz uma palavra que confronta o rebanho? Porque o olhar do pastor, o cuidado do pastor não está nas circunstâncias, mas o pastor está tratando a alma daquela ovelha. Ele está atento aos sintomas, à enfermidade espiritual na alma daquela ovelha. E olha que interessante, eles velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Olha aqui, meus amados irmãos. O escritor está dizendo, obedeça ao seu pastor e se sujeite a ele, porque o papel dele é de velar, de cuidar, de proteger vocês. Sabe? É de oferecer proteção, é de estar ao lado de vocês a todo momento. E vocês precisam reconhecer o papel do seu pastor. Agora olha que interessante, porque se você fizer desta maneira, você facilita o trabalho do pastor, que não é um trabalho fácil. Não é um trabalho bem visto e bem quisto por muitos, inclusive por muitos no rebanho. Se você obedece ao seu pastor no Senhor e se você se sujeita às orientações, né, ao discipulado, ao ensino desse pastor, que está cuidando da sua alma, que chora pela madrugada, que perde noites de sono por causa de você que é uma ovelha, de você que faz parte do rebanho de Deus. Se você faz isso, se você ama, se você cuida, se você compreende o seu pastor, se você reconhece o trabalho dele, que ele é um homem de Deus, que ele é um servo de Deus, se você faz isso, você ajuda a esse pastor para que ele continue exercendo o seu ministério, como está dizendo aqui o escritor aos Hebreus, para que o façam, ou que exerçam o seu ministério, para que exerçam o seu pastorado com alegria. Se as ovelhas reconhecem o trabalho do seu pastor, se as ovelhas ajudam esse pastor, se as ovelhas obedecem, se submetem a esse pastor no Senhor, o que eu estou falando aqui é de pastor verdadeiro, pastor de Deus, amém? Se ela faz isso, se essa ovelha faz isso, o trabalho do pastor, por mais que ele seja penoso, por mais que ele seja sofrido, porém honroso, isso ajuda, facilita para o seu pastor exercer o ministério dele, cuidando de você. Para que ele possa fazer ou exercer o seu ministério com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. O escritor está dizendo,
se você desobedece o seu pastor, se você é rebelde ao seu pastor, se você é uma ovelha que constantemente dá cabeçadas no seu pastor, você vai fazer com que o ministério dele, o pastoreio dele sobre você, seja um pastoreio difícil, seja um pastorado que vai fazer o seu pastor gemer, sofrer ainda mais, quando você não obedece ao seu pastor, quando você não se submete aos ensinamentos do seu pastor. Isso é o verdadeiro pastor. Meus amados, isso é tão forte, é tão glorioso, né? Quando nós percebemos que a atribuição, uma das grandes atribuições de um pastor é o quê? É cuidar de pessoas. O pastor é aquele homem a quem Deus estabeleceu para cuidar de você. Para cuidar da sua fé, para cuidar espiritualmente falando, da sua fé, da sua família, do seu ministério, da sua posição no corpo de Cristo. O pastor é quem Deus levantou para lhe revelar a palavra, para dar para você, o verdadeiro pastor, dá para você uma comida fresquinha. É o pastor que leva a ovelha para uma pastagem verdejante, capim fresco, capim verde, capim nutritivo. Que capim é esse? É a palavra. É a palavra de Deus. Qual é uma das maiores atribuições de um pastor? É cuidar de você, que é ovelha. Cuidar de você. Cuidar das suas emoções. Cuidar da sua espiritualidade. Cuidar do seu conhecimento a respeito de Deus e da sua palavra. Discipular você. Orientar você. Conduzir você para a presença de Deus. Isso é o papel do pastor. Um pastor não é um pastor se ele não cuidar do rebanho. Se existem pessoas que dizem ser pastores, mas não cuidam do seu rebanho, ele não é um pastor de verdade. Amém? Muito bem. O pastor é aquele que ama, né? O pastor é aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Isso é um fato. Meus amados, um pastor, ele é tão importante, ele é tão fundamental, que a Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, mas no Antigo Testamento, como por exemplo, em Jeremias capítulo de número 23, Jeremias capítulo de número 23, nós vamos perceber o quanto Deus falou, exortou, deu bronca, brigou, né, irou-se, né, contra aqueles que deveriam apacentar o rebanho do Senhor e não faziam isso. Jeremias capítulo de número 23, a partir do versículo 1, diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós as maldades das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Qual é a grande denúncia da parte de Deus aqui? A grande denúncia da parte de Deus aqui é contra os pastores que não pastoreiam o rebanho de Deus. São falsos pastores. É muito sério, meus irmãos. Deus leva muito a sério o papel, o ministério destes homens a quem Deus tem dado esse dom ministerial
de pastor. O pastor, repetindo, é para cuidar, é para unir, é para reunir, é para trazer a unidade para o rebanho. O profeta aqui, sendo usado pelo Espírito de Deus, está dizendo: ai dos pastores, primeiro, que destroem as minhas ovelhas. Ai dos pastores que ferem, que tocam de maneira destrutiva as minhas ovelhas. E ai dos pastores que não somente destroem as minhas ovelhas, mas fazem elas se dispersarem, saírem, abandonarem o aprisco. Ai desses pastores. Esses pastores aqui, que não são pastores de Deus, mas são falsos pastores. Deus está falando de maneira muito séria com eles. Por quê? Porque o papel de um pastor é fundamental. E ele vai dizer assim: vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Elas saíram porque foram feridas, porque não foram lideradas, porque não foram pastoreadas, e elas desapareceram, elas fugiram do aprisco, do curral, estão à deriva, estão soltas, estão aí de maneira aleatórias, estão afugentadas, porque vocês, pastores, fizeram isso, e vocês sequer foram, inclusive, atrás delas. A Bíblia é muito séria, meus amados irmãos, em relação à figura do pastor. Agora olha que interessante, em Jeremias, em Ezequiel capítulo 34, vem uma outra exortação contra esses pastores que não são pastores verdadeiros. Versículo de número 1 do capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas. Qual é o papel do pastor? É cuidar das ovelhas. Qual é o papel do pastor? Cuidar do rebanho. Porque Deus deu a você, amado pastor, esse dom? Por que Deus deu a você, meu amado irmão, esse ministério? Para que você cuide do rebanho que Deus te confiou. Deus aqui vai denunciar aos falsos pastores, aos pastores que se desviaram do seu propósito e da sua missão, se tornaram falsos pastores. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Vocês enriquecem por causa do rebanho. Vocês têm toda sorte de benefícios que vêm do rebanho. Vocês comem a gordura, vocês ficam com a lã da ovelha, tudo aquilo que é de benefício do rebanho, vocês usufruem, mas não cuidam do rebanho. Deus aqui está denunciando os falsos pastores. A fraca, versículo 4, não fortalecestes, a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada, a que dispersou, a que fugiu, não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Perceba, meus amados irmãos, que feliz é a igreja. Feliz é a igreja que tem um pastor. Escute, a cada dia que se passa, muitos pastores estão abandonando o seu ministério. Muitos pastores estão trocando o seu ministério, estão se abdicando do seu papel para se dedicar a outras funções por causa do desgaste, do esgotamento, por causa da fadiga, por causa
desse esgotamento espiritual, emocional e ministerial em muitos lugares. Meus amados, lembra que eu li aqui que o Espírito de Deus que orientou aqui o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que está sobre o pastor uma grande responsabilidade, que é de ser o exemplo do rebanho, de que todo pastor chamado por Deus precisa exercer o seu papel de cuidar, de guiar, de alimentar, de proteger, de apacentar. É o pastor que faz isso. Em relação ao rebanho, o pastor cuida de ovelhas. Ponto final. E eu glorifico a Deus por muitas ovelhas que estão aqui comigo, e você que está assistindo esse vídeo, que você tem exatamente essa consideração pelo seu pastor. Porque muitos, meus amados, muitos pastores estão abandonando o seu ministério, porque não suportam mais carregar esse fardo pesado de ser pastor. E eu vou dizer para você, na sua grande maioria, estão abandonando por causa das ovelhas do seu próprio rebanho. Não todas, mas algumas ovelhas. Eu quero dizer para você que é pastoreado, porque eu sou pastor também, mas eu também sou pastoreado. Eu quero dizer para você, ovelha, você que tem um pastor, entenda, seu pastor é gente. Seu pastor é ser humano como você. O seu pastor, ele tem uma função pastoral, mas ele também é uma ovelha. Glorifique a Deus, você, meu amado irmão, minha amada irmã, porque você tem um pastor para buscar, para consultar, todas as vezes que você precisar dele. Mas em muitos casos, muitos pastores não têm aonde recorrer. Você sabia, para não dizer 100%, mas quase 100% dos pastores têm uma vida solitária? Você sabia que a maioria esmagadora dos pastores não tem amigos confidentes e que ele tem apenas a sua esposa como a sua confidente? Você sabia disso? Que o ministério pastoral é um ministério solitário? E muitas ovelhas, muitos membros de muitas igrejas pensam que o pastor, ele é um ser espiritual. Muita gente que ataca, que ofende, muita gente que fere, que prejudica, que faz com que o trabalho do pastor seja um trabalho penoso. Essas pessoas não entendem que o pastor da igreja, um pastor tem também sentimentos, ele é um ser humano como você. Você sabia disso? O pastor é gente e ele precisa também do rebanho. O pastor pastoreia o rebanho, mas o rebanho precisa cuidar do seu pastor. A alegria do pastor não está no seu salário. Sua satisfação não reside na fama que ele tem. Seu contentamento não mora no número de membros que ele tem. O júbilo pastoral habita num rebanho amigo e maduro. Nós precisamos olhar para os nossos pastores como pessoas, como seres humanos que precisam também da nossa ajuda, precisam das nossas orações, precisam também da nossa compreensão, porque o pastor compreende todo mundo, não é isso? O pastor resolve o problema de todo mundo, até questões particulares o pastor resolve, o pastor cuida. Questões de família, questões que eram para ser resolvidas dentro do seio familiar, o pastor é chamado. Não foi o pastor que criou aquele problema, mas ele foi chamado para resolver um problema que ele não criou. E todo o rebanho de Deus precisa entender que assim como o rebanho, as ovelhas, a igreja, os membros da igreja precisam de um pastor, o pastor também precisa de você que é ovelha.
ele precisa também receber uma palavra de Deus. O pastor precisa das suas orações, o pastor precisa do seu jejum, o pastor precisa da sua cooperação, o pastor precisa também dos seus cuidados, o pastor também precisa dos seus presentes, da sua generosidade, o pastor também precisa de uma visita sua, não é isso? Quantas pessoas dizem, o pastor não vai na minha casa, o pastor não visita, o pastor não vai na minha casa. Quantos membros da igreja vai fazer uma visita para o pastor? Né? Não são todos, mas tem muita gente que nunca foi na casa do pastor. Tem muita ovelha que não sabe onde o pastor mora. E o pastor sabe exatamente onde todos os membros da igreja moram. O pastor é gente que precisa de você. O pastor é pastor de ovelhas e ele precisa das ovelhas. É das ovelhas que existe, é nas ovelhas que existe o propósito pelo qual Deus o estabeleceu. Ele é um pastor que cuida das ovelhas. Qual que é o ministério das ovelhas? É prover leite e lã para o seu cuidador. Hernandes Dias Lopes, um grande pastor, ele vai dizer o seguinte, que a igreja precisa cuidar do estômago e do coração do pastor. Cuida-se do estômago quando proporciona ao seu líder um salário condigno, como o seu contexto, e cuida-se do coração quando se tem amor em máxima consideração. Da mesma forma que um pastor, sim, presbítero Kleber Moura, um telefonema pelo menos, um WhatsApp pelo menos, uma preocupação pelo menos, pastor, como é que o senhor está? Está tudo bem? Pastor, está precisando de alguma coisa? Pastor, como é que o senhor está? A esposa está bem? Os filhos estão bem? O senhor está bem de saúde, pastor? Se precisar de mim, pastor, estou à disposição. Se o pastor dedica a sua vida, o seu ministério ao rebanho, vem do rebanho. É do rebanho, é o rebanho que provê para o pastor também o seu cuidado. São as ovelhas que cuidam. O salário de um pastor comum de ovelhas, é o salário, o salário do pastor sai do rebanho. É do rebanho que sai a lã para o pastor. É do rebanho que sai o alimento do pastor. É do rebanho que sai o salário do pastor. É do rebanho que sai o leite para o pastor. Enquanto o pastor dedica a sua vida 24 horas, meus amados irmãos. 24 horas. Repito, um pastor acorda com a igreja na mente e no coração. E passa o dia todo com ela e dorme pensando na igreja, pensando no rebanho, pensando nas ovelhas. Agora olha que interessante. A igreja precisa cuidar do seu pastor. Porque, meus amados irmãos, o que nós estamos vivendo é uma sucessão de ataques contra os pastores. Nós temos visto quantos pastores estão caindo, né, no secularismo, no liberalismo. Quantos pastores estão caindo em pecados de ordem moral, de ordem espiritual, de ordem ministerial. Quantos pastores, como eu disse antes, estão abandonando o seu ministério porque não suportam mais, por causa de muitas, não de todas as ovelhas, mas partindo de muitas ovelhas, não suportam mais a injustiça, a falta de compreensão, não suportam mais a indiferença, não suportam mais a humilhação. Quantos pastores que dedicam a sua vida, quantos pastores que dedicam a sua vida e a família vem a reboque no ministério do pastor e dedica a sua vida 24 horas em função do rebanho.
Quantas pessoas, quantos membros da igreja não cuidam do seu pastor, não contribuem para que o pastor tenha uma vida digna, para que o pastor possa não enriquecer, mas que o pastor tenha uma vida digna, para que ele possa proporcionar, através do rebanho, uma vida digna para a sua esposa e os seus filhos. Quantas pessoas cerram as mãos e o coração no que tange as bênçãos financeiras em relação à vida do pastor. E quantos pastores têm passado dificuldades financeiras, têm passado privações na sua vida? Quantos pastores têm tido dificuldades por causa de ovelhas, não todas, mas de muitas ovelhas, que cerram o seu coração e não abençoam o seu pastor, que não cuidam do seu pastor. É uma via de mão dupla. O pastor cuida das ovelhas e as ovelhas devem cuidar do seu pastor. Aleluia. Glória a Deus. Isso é forte, meus irmãos. É esta palavra que eu quero deixar para vocês. Pastores e líderes estão em perigo. Pastores e líderes estão sob ataque. Ataques vindo de todos os lados. E eu quero deixar essa reflexão para você. O que você tem feito para o seu pastor? O que você tem feito para abençoar o seu pastor? O que você tem feito para ajudar, para contribuir, para somar com o seu pastor? Você tem ajudado a ele no trabalho que ele exerce? Você está lado a lado com o seu pastor? Você está ali obedecendo o seu pastor no Senhor, se sujeitando ao seu pastor no Senhor? Você entende que ele cuida da sua vida? Você entende que ele dedica a sua vida e a vida na sua plenitude para o seu bem? Para que você seja abençoado, para que você seja próspero, para que você seja curado, para que você cresça em graça, para que você cresça em conhecimento. Você tem contribuído para esse pastor que Deus tem colocado na sua vida? Esse pastor que tem protegido o rebanho, que tem orientado você, que tem discipulado você, que tem ali nos cultos de ensino, nos cultos da palavra ou nos cultos de doutrina, aquele pastor que tem estado ali lado a lado nos trabalhos, nas atividades, nos programas da igreja, ajudando na administração, na gestão. Você tem ajudado esse pastor? Você tem feito o trabalho desse pastor mais leve, mais alegre? Ou você tem feito do seu pastor, ou você tem feito o seu pastor carregar um fardo pesado, criando confusões na igreja, criando divisões na igreja, criando dificuldades para o pastor, criando problemas para o pastor viver só resolvendo problemas e não pastoreando? Qual é o trabalho do pastor? O trabalho do pastor é cuidar das ovelhas, é pastoreá-las. E eu quero deixar esta palavra para todos vocês, meus amados irmãos. Cuide do seu pastor. Cuide, no nome de Jesus. Ajude o seu pastor. Amém? Seu pastor é um ser humano. Eu sou um pastor. Eu sou um ser humano. Tenho as mesmas necessidades que vocês. Eu sou pastor de uma igreja. Eu tenho um pequeno rebanho. Eu também tenho necessidades. Assim como Deus me utiliza, assim como o Espírito de Deus me usa para cuidar e abençoar o rebanho, e o rebanho é abençoado, é alcançado pelo favor e pela graça de Deus, eu também tenho necessidade de ser abençoado, de ser alcançado, de ser ministrado, de ser compreendido. Eu também preciso da sua companhia, da sua compreensão, porque eu também sou um ser humano. Pastores são gentes. Pastores não são feitos de ferro.
não são super-homens, não são super-heróis, são pessoas de carne e osso e que precisam de vocês, para que ele possa exercer o seu ministério com alegria, para que ele possa viver um ministério pleno, completo. É claro que o pastor existe também para resolver problemas, isso é fato. Onde tem mais de uma pessoa tem problema, mas tem ovelhas que geram problemas em demasia, tem ovelhas que estão ali só para criar problemas, e isso prejudica muito o pastor. Então quero deixar essa reflexão com todos vocês, no nome de Jesus, e na próxima live eu vou estar falando sobre as armadilhas, tá? Vou compartilhar com vocês na segunda-feira que vem algumas armadilhas que nós, sem percebermos, nós pastores, podem desencadear um esgotamento pessoal, espiritual e ministerial, ok? São armadilhas aí que estão cercando os pastores, são armadilhas aí que Satanás tem aí armado, são ciladas malignas aí para destruir a vida de um pastor. Então, fique com esta palavra no nome de Jesus. Eu quero agradecer a você que ficou comigo até este momento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família no nome de Jesus, ok? Se você não me segue nas minhas redes sociais, por gentileza me siga aqui no meu Instagram, ok? Também no meu Facebook, me siga também no meu canal no YouTube, Pastor Alessandro Vasconcelos, amém? Um abraço aí para o Iperson, para a Rose, para o Henrique, servo de Deus abençoado, Henrique Roque, bênção de Deus, ok? Me siga nas redes sociais, e se você tem interesse em crescer em graça e em conhecimento, tá aqui os livraços, tá? Que eu disse para vocês, estão todos esses livros e muito mais, tá? Tem lá vestuário, perfumaria, tá? Bíblias de estudo, Bíblias para mulher, é muito material que tem na minha loja virtual, que o link dela está na bio desse Instagram, ok? Passa lá, adquira um livro, adquira uma Bíblia, cresça em graça e em conhecimento, ajude o seu pastor, ajudá-lo a fazer a obra do Senhor. O pastor precisa dos obreiros, precisa dos companheiros, precisa das irmãs, precisa dos irmãos, precisa dos jovens, dos adolescentes, das crianças. O pastor precisa dos líderes, dos departamentos. Cuide do seu pastor. Amém? No nome de Jesus, eu deixo essa reflexão. Quero fazer uma oração por você, no nome de Jesus. Senhor, eu agradeço ao Senhor, no nome de Jesus, por esta reflexão, ó Pai amado. Foi o Senhor que estabeleceu os anciãos, os presbíteros, os pastores, os líderes. Foi o teu Espírito, ó Pai amado, que soberanamente, foi o Senhor que soberanamente, foi Jesus que soberanamente estabeleceu pastores para cuidar do teu rebanho. Agora, ó Pai amado, capacita a cada pastor, cada líder, meu Pai amado, em nome de Jesus, dando força, dando graça, dando saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, saúde ministerial, ó Pai amado. Guarda os pastores, guarda os líderes, aqueles a quem o Senhor colocou sobre o seu povo, e que também, ó Pai amado, eles possam exercer com fidelidade, se sujeitando a Ti e a Tua palavra, e amando, ó Pai amado, respeitando a Tua igreja, a Tua noiva, aqueles a quem o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Que sejamos pastores verdadeiros, em nome de Jesus. E eu oro também, ó Deus, por todas as ovelhas, no nome de Jesus, para que elas possam, ó Pai amado, cuidar também dos seus pastores. Que elas possam, meu Pai amado, zelar. Que elas possam, ó Deus, também se importar com o seu pastor, entendendo que o seu pastor não é um super-homem, não é um ser divino. Ele é um ser humano de carne e osso e precisa também de oração
que precisa também de conselho, que precisa de intercessão, que precisa também de uma palavra, de um abraço, que precisa também da consideração do rebanho e que precisam também da generosidade do rebanho para que ele possa ter uma vida digna e também dar uma vida digna para a sua família. Muito obrigado a Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por ter ficado comigo até o final desta live. E segunda-feira que vem estarei falando sobre as armadilhas que Satanás tem colocado e as armadilhas que tem se apresentado diante dos pastores. Vai ser forte demais e você não pode perder, ok? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus. Deus abençoe você. Oh, glória!